E aí, turma do primeiro ano? Esse vídeo é uma tentativa de esclarecer o que é um bioma para vocês. O Brasil é um país de amplas áreas territoriais, tanto latitudinal quanto longitudinal, e por conta de ter uma expansão territorial muito grande, o clima ele vai determinar distintos biomas. A vegetação ela é um reflexo de um clima que acontece em uma determinada área. Então, muitos fatores geográficos vão influenciar se essa região ela é tropical, úmida, se essa região é desértica, se essa região enfim, são a posição geográfica e o clima, fatores como as correntes marítimas, como as massas de ar. Isso são alguns exemplos do que vai influenciar a vegetação de um determinado local. O bioma de Mata Atlântica ele se estende, né, latitudinalmente por uma grande área, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. São 17 estados na faixa litorânea brasileira. A gente também pode falar do interior do Brasil, né, de sudeste a sul e centro-oeste, adentrando ao interior do país. Porções da Argentina e do Paraguai também vão ter o bioma de Mata Atlântica nessas suas regiões. O que acontece? O clima de bioma Mata Atlântica é um clima de tropical e úmido, tá? E também vai ter uma variação de temperatura de 15 graus lá na porção sul do país, até 26 graus, principalmente na faixa litorânea. Aqui no bioma de Mata Atlântica, diferente dos outros biomas, existe uma abundância de água, tá? Por que se chove tanto aqui? Nós estamos, geograficamente falando, no Planalto Atlântico, que é próximo do oceano. O relevo da região, a gente pode dizer que é mares de morros, né, com essa imensa e exuberante floresta de Mata Atlântica. Então, o que acontece? Aqui ocorre um dos fatores para ter tanta umidade é as chuvas orográficas, né? Como nós estamos nessa região de montanhas, a umidade proveniente do oceano, massas de ar provenientes do oceano, elas ficam estacionadas aqui nas montanhas, que vão funcionar como barreiras para essas umidades provenientes do oceano. Vai ocorrer a ascensão dessas massas para regiões superiores. A troca de calor vai fazer a diferença de temperatura e vai ocorrer a condensação, e o resultado disso é altas precipitações nessas regiões de montanhas que estão próximas do oceano. São as chamadas chuvas orográficas. Então, nessas porções mais litorâneas, as chuvas vão ser um fator bem característico, né, do bioma. Então aqui chove muito por causa disso também, é um dos fatores. A gente percebe que adentrando ao interior do país, na região centro-oeste, a chuva diminui, com isso a
densidade da vegetação ela também recebe influência, e aí a gente vê ecossistemas de transição, como o Cerradão, por exemplo. O bioma de Mata Atlântica é um bioma com vários ecossistemas, tá? Principais a gente poderia, que é a floresta ombrófila densa, porém existe o ecossistema de florestas semideciduais, existe a floresta de araucárias, que é um ecossistema mais localizado à região sul do estado de São Paulo, principalmente. Porém, na própria capital, aqui próximo do Jaraguá, eu já encontrei araucárias. Existe principalmente os mais emblemáticos, os ecossistemas litorâneos, que são os associados. Por exemplo, praias, o costão rochoso, o manguezal, os estuários, né? São ecossistemas associados ali da região da Mata Atlântica de costa litorânea. O bioma, gente, hoje vocês percebem aqui, ó, que a característica principal são árvores, né, de grande porte. Por que que isso acontece? Porque aqui tem umidade, né? Tudo que eu já expliquei para vocês em outro vídeo sobre a fotossíntese, os fatores que influenciam a fotossíntese. A gente também não tem só chuva por causa da posição geográfica. O Sudeste, de modo geral, também recebe muita chuva da região amazônica por causa dos rios voadores, tá? Existe esse fenômeno que traz umidade também para essa região e contribui para o ciclo hidrológico, né? Para a reserva de água nos reservatórios, para abastecimento das bacias hidrográficas aqui da região, né? Os rios voadores é uma coisa muito interessante, porque quando a gente observa as latitudes médias do globo terrestre no geral, a maioria dessas regiões são desérticas, são áreas de desertos clássicos, Atacama, Saara, Kalahari, por exemplo. Só que aqui nessa região que a gente está, que também é uma latitude média, acontece essa alta umidade por causa do oceano, né? E também por causa dos rios voadores, tá? Que é um fenômeno que traz umidade lá da região amazônica, de chuvas de alta umidade que é formada lá. Essa umidade ela chega na região oeste, ela é estacionada nos Andes, que funciona como uma barreira. Acontece muita chuva lá e também ela acaba chegando pra gente aqui no Sudeste, que vai contribuir para o ciclo hidrológico também, tá? Aqui também tem outra coisa, como tem essa alta umidade, as árvores elas crescem muito, elas bombeiam muita água, que é o fenômeno da evapotranspiração, né? Uma árvore é uma bomba d'água, através das suas raízes, né? Em regiões profundas, elas conseguem retirar a água, esse excedente de água da planta, através dos estômatos que são aqui das folhas, evaporados para a atmosfera. Então existe uma transferência da água terrestre, né? Também que através dessa transpiração ela vai para a atmosfera. Então através do vapor ela vai contribuir para manter essa atmosfera úmida, né? E também tem a evaporação de rios, de lagos, da própria superfície terrestre, né, que está continuamente colocando umidade na atmosfera. Então aqui chove muito por esses fatores que eu falei para vocês. Tem a contribuição dos rios voadores, que traz umidade da região oceânica, da região amazônica, quer dizer, desculpa, e tem as chuvas orográficas, que é a umidade proveniente do oceano. Aqui também tem o fator da evapotranspiração, que é a transpiração dos vegetais, e a evaporação da superfície geral, que vai aumentar bastante essa oferta de água. E a gente também está localizado próximo da região equatorial. Então, né, como eu disse,
o clima é tropical e úmido, e aí dependendo da latitude vai variar um pouco também, mas no geral é isso, gente, tá? O bioma de Mata Atlântica já foi o segundo maior no Brasil, hoje ele é o terceiro, e ele provavelmente deu origem à floresta amazônica. Existem muitas espécies em comum, né? Existe historicamente falando, geologicamente falando, existe uma história de continuidade de mata, de floresta entre a floresta amazônica e a floresta atlântica. É isso, tá? Só para vocês terem uma noção aí.